A matéria do UOL. Vamos colocar para vocês, então. Vai casar com homem. 2 pontos. Pastor é denunciado por cura gay, entre aspas, em adolescente. A gente tem o vídeo, não? Podemos colocar o vídeo, Torre? Um demônio que gritou e disse assim: muda seu sexo. Sabe o que Deus te mostrou? O cabelo tá aqui, mas a vontade é cortar e deixar o cabelo igual o meu. Um demônio que gritou e disse assim: muda seu sexo. Jesus gritou na minha alma: vai casar com o homem, vai ter filhos. A partir de hoje vai se vestir igual mulher, porque Jesus arranca o demônio lá de dentro agora, ó. Em nome de Jesus, sai! Ela já te falou alguma coisa? Já. Falou o quê? Essa noite ela falou que teve um pesadelo e um tempo atrás ela me falou que tinha desejo por mulher. A partir de hoje o desejo é mudado. Eu tô vendo você maquiada, tô vendo você com cabelo grande, tô vendo você vestido igual mulher. E Deus falou pra mim que no mundo espiritual até nome de homem já tem. Só que Deus disse: eu mudo a estação, toco lá dentro da casa agora. Pastor, é tão Deus falando com a gente que ela já falou para nós, já nos consultou sobre isso antes da gente vir para a igreja. O sem orientação disse a ela que não teria preconceito contra a situação e a gente já estava num processo de aceitação. A preocupação estava muito grande, sentimentos dela por colegas, e hoje Deus fala fortemente, uma coisa que era só minha, da mãe dela e dela. Deus revelou para o senhor aqui. A partir de hoje, a minha vida é mudada. Eu sou mulher e eu aceito o que Deus tem pra mim. Eu vou começar só para definir alguns pontos de partida aqui, tá? Eu acho que liberdade de culto, liberdade religiosa é algo essencial para a sobrevivência de qualquer sociedade, né? Principalmente considerando os ataques à cristofobia e tal que existe hoje no Brasil e no mundo. Eu quero começar essa questão aqui trazendo para o Adriles, porque eu queria ouvir a análise dele e ver se tem algum ponto que a gente pode debater, porque eu não enxergo isso como cura gay, tá? E eu não gosto da expressão cura gay. Eu acho cretina essa expressão, porque ela foi instrumentalizada pela turma da esquerda para promover esse negócio, esses ataques aí à liberdade religiosa. Mas vamos lá. Eu vou começar ouvindo o Adriles, porque talvez ele seja uma voz, eu não sei se vai ser uma voz dissidente ou vai ser uma voz na mesma linha que a gente. Vamos lá. Pô, isso aí é barbárie, isso não é cultura. Isso não é conservadorismo, isso não é cristianismo, isso é barbárie. Isso é científico. 5 a 10% da população nasce com um desejo desviante do padrão normal, com um desejo homossexual, fora a questão lá da escala Kinsey, da fluidez sexual. Às vezes você tem uma fluidez maior ou uma fluidez menor nessa questão da sua sexualidade. Tudo bem, o casamento cristão, um homem ou uma mulher, a comunhão entre dois sexos que eventualmente reverberam num filho, é uma coisa maravilhosa. Mas mesmo assim, o casal homossexual pode adotar uma criança. Não quer dizer que esse amor deva ser impedido e tratado como uma coisa do demônio, uma coisa que desvie da vontade de Deus ou coisa do tipo assim. O que esse pastor está fazendo é ser reacionário. O que é ser reacionário? Não é ser conservador. O conservador é aquele que progride com cautela através da tradição. Quando você descobre, através dessas pesquisas científicas, biológicas, sociais, que a homossexualidade não é uma doença, não é uma patologia em si, você tem que dar liberdade para a pessoa fazer o que bem entende com o seu corpo, com o seu desejo, com o seu afeto e com a ponte para o amor. Pecado é o mal deliberado que você faz contra o seu semelhante. O que você faz na construção do seu desejo com outra pessoa é problema exclusivamente seu. O resto é puritanismo. Isso é diferente, completamente diferente do projeto, que eu acho que é um nome horroroso, que chamamos de cura gay, né? Você pode adequar a sua sexualidade, tendo em vista que você tenha, talvez, uma fluidez sexual, para estabelecer, por exemplo, um namoro, um casamento. O que é um namoro, um casamento? Você renuncia a praticamente 8 bilhões de pessoas em nome da exclusividade e do desejo. Entendeu? E essa renúncia pode ter a ver com um desejo homossexual, bissexual ou heterossexual. Isso não é cura gay. Isso é uma adequação de fidelidade. Ou você quer voltar à pré-história, aos primitivos, em que todo mundo transava com todo mundo, com uma simples clava na cabeça de uma mulher ou de um homem, sei lá. Então é isso. É muito diferente você fazer uma questão de adequação moral ao seu desejo e do que fazer exorcismo de espírito, demônio,
que esteja encarnado no desejo homossexual de uma mulher. É absolutamente reprovável, é absolutamente rechaçável, tanto a postura do pastor, quanto a postura dos pais, e quanto a postura, talvez, da menina que tenha sido induzida a acreditar que o seu desejo, o seu padrão de desejo, seja uma coisa maléfica em si. Mais uma vez, só para complementar, ser conservador é acreditar na tradição e querendo avançar. Ser reacionário é o que faz esse boçal desse pastor aí, relacionando o desejo de uma pessoa a uma possessão demoníaca. Isso não é ser cristão, isso não é ser conservador, isso é ser um primitivo boçal. De novo, as pessoas têm direito de serem primitivos boçais da perspectiva que, né, tá dentro da liberdade religiosa, né? Isso daí é uma opinião sua. Mas eu acho interessante esse tema, Karina, porque já gerou processo judicial, já gerou denúncia, já gerou processo judicial e pode gerar, inclusive, um problema sério para o pastor, para a igreja, para as pessoas que estavam, né, nesse ato, nesse culto. E é isso que me deixa extremamente estarrecido. Quer dizer, uma coisa é você não concordar com o que está sendo discutido lá no culto. Outra coisa é você chegar e falar, isso daqui é homofobia, homofobia é crime inafiançável, pega o pastor e bota na cadeia. Você tá muda, Karina. Perdão, deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. Ele ativou. A questão é o seguinte, a gente tem que ir para a fonte de estudo. Essa criança, ela decide, ela chega a essa conclusão como? Através da escola, através dos amigos, através de uma convicção sua já nata, ou que ela se sente um peixe fora d'água desde quando tem seus 3, 4 anos de idade. Enfim, é um assunto muito complexo isso daqui, mas a questão é o seguinte, ele é sempre usado como arma política. E está sendo usado como arma política, porque agora, esse pastor, você concordando ou não com o que ele diz, dentro dos seus cultos, provavelmente ele age dessa forma, fazendo esse tipo mesmo de vamos exorcizar isso daqui, né? E isso a gente conhece desde o tempo primitivo que isso acontece. Agora, aqui a gente está falando de duas coisas completamente complexas, que é esse tipo de atitude do pastor, que dentro da igreja dele pode ser feito, e que ninguém tem que falar o que ele tem que fazer ou não dentro da igreja dele, até porque eu acredito que essas pessoas não foram lá obrigadas com uma arma na cabeça, sendo, né, obrigadas a fazer esse tipo de culto, ou porque eles buscaram realmente uma forma de ajudar até mesmo a sua filha, que tinha vários problemas, enfim, que ela teria que resolver com ela mesma. Mas é um problema, de fato, sexual ou é um problema psicológico que ela está nessa transição vivendo? Que é o que acontece na maioria das vezes, e a gente vê a quantidade de gente que está sendo, que já existia antes, que não é de agora, viu, gente, que isso existe, mas agora isso está escalando de uma forma como arma política, como dispositivo político. Ou seja, nós temos que deixar as pessoas serem livres como elas são, já desde a sua concepção. Tudo bem. Muito bem. Agora, instrumentalizar isso para trazer para agendas políticas e para instrumentos de perseguição política, colocando tudo isso dentro do mesmo nicho, né? Vamos condenar o pastor, vamos condenar a igreja, a religião e também os pais que levaram ela a esse tipo de situação, também está errado. Agora, e aqui a gente não fala, aqui ninguém fala das escolas, da doutrinação que acontece dentro das escolas, de forma muito clara, né, da erotização, da sexualização, da banalização da sexualização dentro das escolas. Isso também é algo importantíssimo de ser dito, que também é usado como dispositivo político de controle, que vem colocando aí esses slogans como a cura gay, como isso, como aquilo, para simplesmente desqualificar um ato que pode ser condenável ou não, porque aí depende da interpretação de cada um e do jeito que a pessoa enxerga a vida, a sua visão de mundo, mas eu acredito que levar isso para um ato, vamos processar, vamos ter processo contra esses pais, eu acho que também é invadir a privacidade dessas pessoas e a liberdade dessas pessoas. A liberdade você tem que combater com a liberdade, não censurando outras pessoas nesse âmbito que a gente está sendo feito. Agora, esse dispositivo político dessa agenda
de erotização LGBTQY+, que a gente fala sempre, que leva sempre a sociedade a esse precipício aqui, né? Trazendo toda uma geração de pessoas que não sabem o que querem ser e eles usam desses instrumentos para manipular crianças e adolescentes. Agora, o que é melhor? Deixar as crianças para que os pais cuidem e façam o que eles acham que tem que fazer, ou deixar a criança na mão do Estado? Eu, na mão do Estado, jamais deixaria, né? E tem uma coisa também que eu posso falar o seguinte, eu não preciso gostar do culto ou gostar da maneira como o pastor fala com a menina, eu posso achar isso daí também estranho, posso ter 1 milhão de problemas com o pastor. Agora, olha isso, Gustavo. O coletivo denunciou um coletivo, qual que é o nome do coletivo? Eu vou te falar aqui, coletivo. Falar um coletivo é coisa de retardado, né? É coisa de imbecil isso daqui, mas tudo bem. O coletivo, vou te falar da onde. Coletivo Somos. Eles têm um mandato coletivo, são vários vereadores que dividem um mandato de vereador em Palmas. Que na verdade é bullshit. A gente sabe que é bullshit porque tem uma pessoa que representa, na verdade, que é a responsável. Não tem essa de mais de um vereador. Em Palmas, denunciou a igreja e o pastor. O nome do cara é José Eduardo de Azevedo, um dos integrantes aí desse negócio bizarro. E daí o cara fala de Constituição Federal, violação de direitos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. E daí fala que a ideia de cura gay promove homofobia e isso daí é racismo de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Olha até onde a gente vai. Também ele fala que é curandeirismo e daí ele fala que além da cura gay tem vários crimes de curandeirismo. É tipificado no Código Penal, 284, artigo 284. Representando risco à saúde pública ao incentivar pessoas a abandonar tratamentos médicos regulares em favor de práticas religiosas sem comprovação científica. Olha que loucura isso, Gustavo. Ou seja, isso não quer dizer que você vai sair por aí falando, todos os caras, pastor, padre, isso que você acha que são corruptos, bandidos, estelionatários, você fala, claro que você abomina isso, que isso é uma coisa horrível. E você pode também achar que o ritual está certo, nesse caso específico, mas é uma coisa muito, muito bizarra você ter a máquina do Estado agora contra um pastor e uma igreja por conta de um culto. Sem dúvida, Marcos, sem dúvida. Eu acho que a Karina tocou num ponto fundamental, que é o seguinte, o Estado não tem que se meter na vida privada do cidadão, e isso é o fascismo. O fascismo dizia nada fora do Estado, tudo no Estado. Esse é o fascismo. Então, assim, o que a gente está vendo aqui, eu não vou nem entrar no mérito da questão religiosa, da questão se a criança é ou não, mas o fato de ela ser uma criança já encerraria a discussão. Ela não se governa, quem manda nela são os pais, e não adianta virem aqui, mas não, porque a liberdade... Não, ela não se governa. Quando ela for maior de idade, ela faz o que ela quiser. Até lá, os pais mandam nela, simples assim. Isso é assim, sempre foi, sempre será. A não ser que a gente não queira mais ter família. Aí que na verdade é o princípio lá da teoria do Marcuse, da escola de Frankfurt, que é para a destruição da família, já exatamente usando esse tipo de mecanismo. E aí a Karina falou muito bem o que é usado nas escolas, a doutrinação que é feita diariamente, seja em escolas públicas, seja em escolas particulares, que começa já no jardim de infância. Quem tem filho e presta atenção no que o filho recebe na sala de aula, sabe do que eu estou falando. Isso não é uma invenção na teoria da conspiração. Então, assim, é óbvio que ou a gente defende a liberdade, e a gente está sempre defendendo a liberdade aqui, ou a gente não defende. Meia defesa não vale. Isso aqui eu não gosto, então não vou defender, ele vai ter que ser preso. Não, é liberdade de culto. A criança foi lá porque os pais levaram. O pastor não foi na casa dela, não pegou lá no meio da rua, começou a exorcizar. Não. Os pais dela, que são os responsáveis legais por ela, levaram até o culto, porque aquela deve ser a religião deles, e aí fizeram o que achavam melhor para a filha. Ponto final. A discussão deveria se encerrar aqui, mas é óbvio que ela é politizada, é óbvio que entram outros olhares sobre a questão, e aí a gente entra nessa guerra. Mas o ponto é esse. Primeiro, a criança não se governa. Se é eficiente ou não, se isso funciona ou não, se isso é correto ou não, é uma outra discussão. A discussão é que os pais têm o direito de fazer isso porque eles são os pais dela, são os responsáveis legais. O pastor foi procurado e exerceu ali, enfim, talvez, eu tenho várias restrições a esse tipo de atuação, mas não vem ao caso,
e exerceu ali o que ele achou que era o correto também para aquele caso. Lembrando, de novo, que a criança foi lá porque foi levada pelos pais. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem todos os elementos, não tem todas as informações, né? A gente tem digamos assim, um retrato, né, da situação toda, que provavelmente é muito mais complexa do que a gente aqui está conseguindo debater, mas me parece que criminalizar o que o pastor tenta fazer é o que é o errado na história. Até porque o povo faz tudo lá. Vamos lá. Vou ter que refutar vocês, meus amigos. Primeiro, eu concordo com a primeira metade. Opinião, então vai refutar. Tu vai dar a tua opinião, que é diferente de refutar. A minha opinião refuta a sua. Normal. Metade da opinião da Karina, eu concordo com ela. Existe uma sexualização precoce de crianças, existe até uma indução à fluidez sexual, ou à homossexualidade, ou à transexualidade. Eu concordo com tudo que ela disse. Mas quando vocês dizem que o Estado não tem que se meter nessa questão, eu discordo plenamente, por uma questão muito simples. Uma coisa é você dizer para uma criança, ou você colocar uma criança até num psicólogo, dizendo que ela pode ter sua sexualidade afetada pela opinião de terceiros, por grupos, por professores. Você pode até judicializar essa indução de um caráter maior. Outra coisa é você demonizar uma determinada sexualidade como sendo obra do demônio. Aí eu acho que o Estado tem que intervir sim, e tem que haver não só uma punição ao pastor, como uma punição aos pais dessa criança. E vou dizer e vou explicar por quê. É uma questão de liberdade? Mas é uma liberdade de crime. Se você tem um grupo que é discriminado, que sofre historicamente uma perseguição, por exemplo, negros, por exemplo, judeus. O que os nazistas falavam para as crianças, educando as crianças na Alemanha nazista dos anos 30? Judeus são demônios, judeus são canalhas, judeus são carrascos, judeus são usurários. Aí você vai dizer que é liberdade de expressão um professor ou um pai dizer esse tipo de coisa de judeus. E aí você vai dizer que é liberdade de expressão um pai ou um pastor dizer para uma criança que eventualmente tem tendências homossexuais, quer sejam influenciadas ou não, que é uma coisa do demônio, você está incorrendo num princípio de preconceito, e preconceito histórico. Então, eu não estou dizendo que ele deva ser preso, mas, em alguma medida, deve haver punição para exatamente pela demonização e pelo preconceito. É simples. Olha só, quem que dizia nas salas de aula da Alemanha que os judeus eram monstros? Quem que dizia? Quem que induzia isso? Os professores. Os próprios professores. Mas sob ordem de quem? Do Estado. Tá vendo como o Estado não tem que se meter? Não quer dizer nada. Quer dizer tudo. Seja por ordem do Estado, seja por ordem de um pai ou de um pastor, você demonizar um grupo, isso deve ser crime. Pra gente ouvir você falar assim, os negros são descendentes de demônios. Os judeus são demônios. Você vai dizer que isso é simples liberdade de culto?